Paz e graça, querido, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você está no canal EV Jailson Silva Oficial. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Após assistir, deixe aí o seu comentário e compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? Hoje nós iremos falar um pouco sobre escatologia. Como que se dará o arrebatamento da igreja? Isso é um assunto muito importante e que você será agora edificado por este conhecimento. Então nós iremos falar aqui hoje sobre quatro visões escatológicas a respeito do arrebatamento da igreja. A primeira nós vamos falar sobre os pós-tribulacionistas. A segunda nós iremos falar sobre o mesotribulacionista. A terceira nós iremos falar sobre o pré-tribulacionista. E a quarta nós iremos falar, que essa é a mais nova que apareceu agora, o arrebatamento parcial. Então são quatro visões distintas a respeito do arrebatamento da igreja. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, nós iremos aqui colocar em pauta a nossa visão a respeito do tema abordado para sua edificação e para tirar aí as suas conclusões e com certeza as suas dúvidas. O pós-tribulacionista, existe três pontos que eles afirmam. O primeiro é: a igreja passará por toda a tribulação. Isto é uma visão dos pós-tribulacionistas. A segunda visão que eles têm e acreditam que eles creem que Israel e a igreja são as mesmas coisas, ou seja, Israel e a igreja são a mesma coisa, onde na verdade não são. Se Israel e a igreja fosse verdadeiramente a mesma coisa, provavelmente a igreja de Cristo passaria por a tribulação, porque Israel vai passar por a tribulação. Mas como a igreja não é Israel, então a igreja não passará por tribulação. Ou seja, existem várias referências bíblicas onde nos mostra categoricamente e claramente que a igreja e Israel são dos povos distintos, não são o mesmo povo. Você pode ler como referência bíblica, eu anotei alguns versículos aqui para não esquecer. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32. Você depois pode ler aí Atos, capítulo 15. Depois você pode ler também Romanos, capítulo 11. E esses versículos, esses textos, vai comprovar para você claramente que Israel e a igreja são totalmente dois povos distintos e não são o mesmo povo, tá bom? E eles também, a terceira, que essa aqui é, na verdade, uma das piores visões que os pós-tribulacionistas têm, eles negam o arrebatamento secreto. Ou seja, eles não acreditam que a igreja de Cristo Jesus será arrebatada secretamente, porque arrebatamento significa tirado com rapidez. Então eles não creem, como nós que somos pré-tribulacionista, acreditamos que a igreja será arrebatada, sim, será tirada de uma forma secreta, e isto nós vamos mostrar aqui mais adiante, e até tem já um vídeo aí no nosso canal explicando como que se dará o arrebatamento da igreja. O título do vídeo é Em Duas Etapas ou Única Etapa. Depois você assista esse vídeo e você também tirará aí as suas conclusões. Então ficou claro aqui as três visões que o pós-tribulacionista tem. Que na verdade eu não concordo com esta visão dos pós-tribulacionistas. A segunda visão escatológica a respeito do assunto é o mesotribulacionista, que acredita, a primeira visão que eles têm é que a igreja ela passará, tá certo? Pela metade da tribulação, ou seja, como a tribulação ela
se dará em 7 anos, então os mesotribulacionistas acreditam que a igreja passará pela metade, ou seja, 3 anos e meio. E após a metade dos 7 anos da grande tribulação, o Senhor tirará a sua igreja da terra. Isso é a visão mesotribulacionista. A terceira visão, que é essa que eu quero aqui deixar mais clara, que essa é a nossa visão, que é o pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja não passará por a grande tribulação. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, que é o pré-tribulacionista, vale salientar aos irmãos, aos amigos que estão nos assistindo neste momento, que a tribulação ela será para os ímpios e para Israel. Então, a tribulação traz algumas consequências. Primeiro, ira de Deus. Segundo, julgamento. Terceiro, indignação. Quarto, castigo divino. Quinto, hora do julgamento. Sexto, hora de angústia. E o sétimo é hora de angústia para Jacó. Que isso aqui deixa claramente que relacionado ao povo de Israel. Isso você pode ler em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Hora de angústia para Jacó, mostrando claramente que é para o povo de Israel. Eles passarão por esta grande tribulação. A igreja de Cristo Jesus não passará, porque a igreja não tem ligação com Israel. São dois povos distintos, tá bom, querido? Então vamos aqui mostrar agora a nossa visão pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja não passará por a tribulação, ou seja, existem várias referências bíblicas onde nós podemos comprovar para você que nos assiste que a igreja não passará por a tribulação. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, depois você lê aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. João, capítulo 5, versículo 24. Colossenses 2 e versículo 14. Romanos 8 e versículo 1 e Apocalipse 3 e 10. Então essas são as referências que esclarecem totalmente a nossa visão pré-tribulacionista, que não passaremos pela grande tribulação. Eu quero aqui fazer referência a um versículo que é chave para esta visão nossa, que é a visão pré-tribulacionista, que é Apocalipse 3 e versículo 10. Deixa eu ler aqui Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, e o versículo de número 10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu vou repetir de novo para você entender passadamente o que este versículo está querendo nos trazer. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Olha a expressão. Não é na hora da tentação. Não é depois da tentação. Mas é te guardarei da hora da tentação. Ou seja, antes da tribulação, a igreja será tirada desta terra. Então te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Perceba que o Senhor, antes da grande tribulação, Jesus arrebatará a sua igreja. Aí vamos observar aqui. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então a igreja nesse período não estará mais aqui. O termo grego
para este versículo 10 de Apocalipse, capítulo 3, literalmente ele tem o seu significado para fora de. Por quê? Porque este versículo, no grego, a expressão lá é erse, que literalmente é tirado para fora de. Então mostra claramente que a igreja de Cristo, ela não passará por a grande tribulação. Ora, vista que talvez você não saiba, mas isso aqui seria outro vídeo, mas eu já quero adiantar para você ficar mais conhecedor do assunto, que talvez você não saiba, mas o anticristo, ele só reinará, ou seja, a grande tribulação, ela vai se iniciar quando o anticristo, ele estabelecer o seu reino, que isto a igreja não estará mais aqui. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo, ele não vai se manifestar. Após o arrebatamento, após a tirada da igreja secretamente dessa terra, o anticristo, ele vem estabelecer o seu reinado de 7 anos. E isso nós podemos observar um versículo chave que mostra a respeito disso, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz aqui. É muito interessante que você tenha este conhecimento, porque existem muitos cristãos que andam preocupados aí. Eita, daqui a pouco o anticristo vai aparecer. E o que será de nós, querido? Nós, a igreja de Cristo Jesus, não estará mais aqui quando o anticristo aparecer. Quando o anticristo estabelecer o seu reino, não estaremos mais aqui. E nós tomamos como referência 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 5, 6 e 7. Olha que interessante aqui. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, isto aqui está se referindo ao poder do Espírito Santo que há sobre a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, no poder do Espírito Santo de Deus, aí, meu querido, o anticristo estabelecerá o seu reino. Porque o que detém o anticristo ainda de reinar é a igreja que estará aqui no poder do Espírito Santo. Agora, depois que a igreja sair da terra, aí sim começará a grande tribulação. Então, a igreja é a chave central do impedimento do anticristo aparecer. Por quê? Porque em nós há o poder do Espírito Santo. E enquanto esse poder estar em nós, enquanto nós estivermos aqui, ele não pode reinar. Eu vou ler novamente